Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai falar sobre o último eclipse do ano, o eclipse solar aos 10 graus de Libra. Vejam aqui no mapa, né? Ele vai ocorrer dia 2 de outubro, às 15h56, calculado para Brasília, Distrito Federal. Olha aqui, Sol e Lua aos 10 graus de Libra, em conjunção a Mercúrio. E este eclipse é muito importante porque está aqui nos signos do eixo nodal. Nós já estamos quase nos despedindo do nó do sul em Libra e do nó do norte em Áries, que tem muito a ver com o destino. Por isso que eu falei que esse eclipse tem a ver com o destino da humanidade, né? E também um fator interessante é que o Sol e a Lua estão, e também Mercúrio, né, em quadratura com Marte, ativando aqui signos cardeais, né? Nós vamos ver a importância disso. Aqui na imagem mostra aonde o eclipse vai ser visível, né? Eu sei que como é um fenômeno astronômico, né, as pessoas se empolgam para ver isso no céu. Mas a importância do eclipse é muito interna, sabe? Porque justamente a luz do Sol está sendo eclipsada. Então a gente não está vendo com clareza alguma coisa. E esse eclipse vem revelar aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido. Eu costumo dizer que o eclipse é um atalho no tempo. Por quê? Antigamente eles consideravam o calendário solar, que são as 4 estações do ano, junto com o calendário lunar, que são as 4 fases da Lua. 7 dias da fase nova, onde tudo começa, 7 da crescente, depois vem a cheia e depois a minguante. Então, no eclipse, em poucas horas, todas as fases da Lua ocorrem, né? Então, é como se o tempo ali ele fosse alterado de alguma maneira, ou sincronizado, né? Sobretudo se a gente considerar que a gente vive num universo holográfico, né? Numa simulação. Então, o eclipse do dia 2 de outubro vai fazer essa imagem aqui, sabe? Parecendo um anel, porque ele é parcial, ele não é total. E neste signo de Libra, só que a gente tem que ver o outro lado do eixo, que é Áries, né? Não tem 12 signos despencados. Então, esse eixo fala dos relacionamentos de guerra e paz. Áries é o relacionamento com você mesmo, é a conquista de si, do respeito por si mesmo, a afirmação da identidade. Não no sentido egoísta, não. Mas quem é você, não é? Você precisa se conhecer para você poder ir lá para os outros, para os relacionamentos, para contemporizar, para lidar com a concórdia, né? Então, mas se você também só cede, se anula, vira uma vaquinha de presépio e faz tudo só para ter a aprovação dos outros, você não tem identidade, você não tem uma força interna, né? Então veja que tudo é um equilíbrio. E o grau desse eclipse é o grau 10 e alguns minutos. Então a gente já lê o grau seguinte para o estudo do grau sabiano, né? Essa é a interpretação do Dani Rudier. Grau 11, o momento de realização. O governante de um país está sendo oficialmente apresentado. Boa intendência de ideais raciais coletivos. Conformidade a padrões. Boa e necessária, mas não imaginativa. Idealização. E com relação ao grau 11 ligado a Libra, né? O momento de expectativa. Velho professor ensina gentilmente. Uma classe de jovens. Cooperação de agentes genuinamente superiores com seres menos evoluídos.
disponibilidade grata para assistir e proteger, gentileza. Então, só para não haver confusão, por que o que eu coloquei o grau sabiano tanto para Áries quanto para Libra? Porque tudo é um equilíbrio, precisa ter esses opostos, né, que se complementam e se educam. O eclipse estará em Libra, onde está o nó do sul, ok? Então vamos lá. Eu falei para vocês que havia uma quadratura do Sol e da Lua com Marte. Aqui eu coloquei uma interpretação do curso básico de astrologia, volume 1, são 4 volumes dessas autoras aqui, só para a gente ter o básico, né, para onde a gente possa compreender isso, né? O Sol tem a ver com a energia vital, com a vontade, com a individualidade. Indivíduo é o que não se divide. E Marte é a ação. Alice Green e os Sasportas diziam que o Marte é o capanga do Sol no nosso mapa, não é? Porque o signo onde está Marte e os aspectos que ele faz é que vão dizer como é que você vai agir para afirmar e desenvolver o teu Sol. E no caso da quadratura, é um aspecto desafiador. É como se você colocasse as tropas contra você. A gente não diz nem que o pavio é curto, porque não tem nem pavio. Então pode haver precipitação, né? Então, o Sol quadratura Marte traz um lado agressivo, arrebatado, entusiasmado e combativo. E são pessoas que gostam de assumir riscos, mas às vezes elas viram bucha de canhão dos outros, né? Porque elas se expõem e agem com muita impulsividade. Tipo, tira a espada da bainha, corta a cabeça do outro para depois conversar. E o Sol, sobretudo, está num posicionamento que ele não está à vontade. Ele justamente rege o signo oposto, que é Áries. E aí ele está em Libra. Então, Libra é diplomático, né? Libra tem a necessidade de ouvir, de promover a concórdia. Então, veja, o Sol em Libra ele está em queda, porque ele é exaltado em Áries, né? Então, como no eclipse a luz do Sol ela fica ocultada, pode ser mais difícil ainda para tomar algumas decisões. Então, que essas decisões não sejam impulsivas, não sejam na energia da raiva. Então, o Sol quadratura Marte é bom para pensar antes de falar. E a Lua, mais ainda que tem a ver com as emoções? Justamente a Lua rege Caranguejo, onde o Marte está. Então, é um ânimo, uma animosidade, né? E a raiva aparece, os ressentimentos. Então, qual é a questão? Da gente manifestar a nossa insatisfação, a nossa contrariedade, a nossa frustração, mas não agindo contra a gente, né? Então, é preciso encontrar aí um meio termo, né? Canalizar essa energia, porque traz um lado muito inflamável. Sabe que Lua quadratura Marte traz tendência a estados febris, inflamatórios, infecciosos, coceiras, pruridos e alergias acima da média também, sabe? Bem, por que esse eixo nodal é importante? É o eixo do destino. O nó do norte é o destino desta vida e o nó do sul é o que a gente vem vivenciando em inúmeras vidas, é a nossa bagagem. Só que se a gente ficar agarrado ao passado, a gente não se desenvolve. Então, como sempre, precisa ter um equilíbrio. E o que é o eixo nodal? É um ponto matemático. Olha aqui a Terra no centro, o Sol de um lado e a Lua de outro. E justamente o eixo nodal é esse ponto específico e matemático do encontro e alinhamento desses 3 planetas. Por isso que é importante no nosso mapa natal essa leitura e essa compreensão. E da onde que vem isso? Lá dos astrólogos, astrônomos, sacerdotes da Suméria, da Babilônia.
Eles que nos deixaram astrologia e tudo quanto é coisa. Então, esta aqui é a deusa Ninhursag. Vejam aqui, ó, o símbolo do nó do norte, tá vendo? Que é do destino. E ela, junto com Enki e Ningizida, eles criaram o Sapiens Sapiens. E ela tem vários nomes, né? Inclusive Ninti. A Enki disse a ela: Ninti, minha deusa esposa, será a escolhida para esse trabalho. Ela determinará o destino do novo ser. O destino do recém-nascido tu proferirás. Ninti fixará nele a imagem dos deuses, e o que ele for será o homem. Então, é muito importante o eixo nodal. Então, veja, se você tem o nó do norte em Áries, que é o caso deste momento e também do dia do eclipse, qual é a tarefa, né? Áries tem a ver com conquistas e batalhas. Eu me exteriorizo e do plano da mente governo. Então, o nó do norte em Áries é o caminho do autodesenvolvimento. A alma está aprendendo a ser um indivíduo separado e autossuficiente, centrado no ser, com coragem para iniciar mudanças e evoluir de forma independente. E se você tem o nó do norte em Libra? É o contrário, né? O empenho para que floresça o entendimento tem a ver com Libra. E o verbo disse que se faça uma escolha. Por isso que Libra precisa incorporar a assertividade de Áries e Áries precisa incorporar a compreensão de Libra, né? Então, o nó do norte em Libra é o caminho do relacionamento. A alma está aprendendo a participar igualmente de um relacionamento, para que as necessidades de cada membro sejam levadas em conta em uma interligação equilibrada. No caso agora, desta data, o nó do sul do passado está em Libra. Então, quem tem o nó do sul do passado em Libra, vem de uma pegada dessas qualidades. E nessa vida tem que aprender a ser assertivo, a tomar iniciativa, a desenvolver o eu sou. Pois então, e quando se trata do destino da humanidade, que esse foi o título do vídeo de hoje, não é? É muito importante a gente saber. Por quê? Muitas coisas estão sendo preparadas até mesmo de uma maneira oculta para uma mudança do ser humano. E muitas outras coisas estão às claras, só que muita gente não está conseguindo ver. Muitas coisas aqui eu mostro do site Starday Oficial. Do site não, do canal, né? Seria bom vocês visitarem quando tiver um tempo. Eles fazem uns estudos muito profundos, de muita alta qualidade. E veja, no auge da Guerra Fria, o desertor Yuri Bezmenov faz um alerta chocante sobre medidas ativas nessa geoengenharia, na engenharia social. Nada é feito da noite para o dia. Essas agendas, elas são muito bem elaboradas. Então, eles disseram o seguinte, que demora de 15 a 20 anos para desmoralizar uma nação. Então, eles vão implementando uma série de situações, de conceitos, né? Em todos os esquemas, na educação, no social, na alimentação, na economia. Porque se for introduzir uma mudança como eles querem de uma vez, ninguém vai aceitar. Então, eles criam um problema, a sociedade reage e eles dão uma solução. E muitas vezes essa solução, se tudo estivesse bem, ninguém aceitaria. Então, por isso que eles precisam desconstruir e desarranjar algo para que a sociedade aceite. Então, eles vêm com a desmoralização e a desestabilização na economia, nas relações exteriores e no sistema de defesa,
justamente enfraquecendo a soberania de cada país e do povo também. E aí, eles geram uma crise com uma mudança violenta de poder. Então, por exemplo, tem períodos que são os republicanos, né, que vão ao poder. Depois são os democratas. Tem época que o comunismo é incentivado e tem períodos que é o capitalismo. Tem períodos que é a direita, tem períodos que é a esquerda, e o povo fica feito um fantoche para lá e para cá e não percebe que o governo oculto financia todas as partes envolvidas. Então, depois dessa crise violenta de mudança de poder, vem um período de normalização da economia. Por quê? Porque aí eles implantam aquilo que eles querem. E aqui, com relação ao eixo do destino, eu tenho falado muito sobre o transhumanismo. O transhumanismo é muito mais do que vocês imaginam. É uma escola de pensamento. Eles estão criando híbridos para substituir artificialmente a consciência espiritual orgânica humana, usando nanotecnologia avançada, redesenhando a biologia. Vejam, dataísmo, Deus está no algoritmo. Segundo o dataísmo, as experiências humanas não são sagradas e o Homo sapiens sapiens não é o ápice da criação ou precursor de algum futuro Homo Deus. Os humanos são apenas ferramentas para criar a internet das coisas, que pode eventualmente se espalhar do planeta Terra para cobrir toda a galáxia e até mesmo todo o universo. Esse sistema cósmico de processamento de dados seria como Deus. Estará em todos os lugares e controlará tudo, e os humanos estão destinados a se fundir nele. Então, veja, essas são as palavras de Harari, que é o principal conselheiro do Fórum Econômico Mundial. Ele declarou em uma entrevista que a grande maioria dos quase 8 bilhões de humanos do mundo simplesmente não são mais necessários, devido aos avanços tecnológicos em inteligência artificial, aprendizado de máquina e bioengenharia. Isso já está acontecendo, tá? Sobretudo com os empregos sendo substituídos. Aí vem aquela coisa da cota social, tudo isso que eu venho falando em inúmeros vídeos. Aqui ele diz, agora no século XXI, as pessoas não fazem mais parte da história do futuro. Eles simplesmente não têm papel. A humanidade 1.0 está sendo descontinuada e apenas aqueles humanos dispostos a fazer a transição para a humanidade 2.0 e se juntar às novas espécies de transhumanos serão bem-vindos na sociedade tecnocrática emergente. Prestem atenção, as novas espécies é plural, eles estão mexendo com o nosso DNA. Existe uma lei que o DNA sapiens sapiens pertence à humanidade. Mas se alguém alterar esse DNA, tem patente sobre ele. E é isso que está acontecendo. Observem. Nós simplesmente não precisamos da grande maioria da população, disse ele. Ele é o principal conselheiro do Klaus Schwab, né? Lá do Fórum Econômico Mundial. E aqui o Klaus falando. A crise sanitária representa uma rara, mas estreita janela de oportunidade para refletir, reimaginar e resetar o nosso mundo. É disso que se trata. É uma grande experiência biológica. É uma guerra contra os princípios básicos e fundamentos desse sistema atual da humanidade. A Organização Mundial da Saúde disse que encontrar um remédio não é o objetivo. Reordenar a sociedade é o objetivo. E eles usam de várias formas. A alimentação, a música, a frequência, o comportamento, as ideologias, as mudanças no tempo. Então veja, este processo destruirá o corpo físico, desalojando a alma,
criando pontos de entrada para a manifestação de outra força. Há uma lei de que para isso será preciso o consentimento da humanidade, mesmo que através dos enganos e mentiras. E a humanidade está consentindo essa transição. Ela não está percebendo o que está por trás desse movimento. Nós estamos amando a escravidão. E aqui, este senhor é do BlackRock, né? Ele diz o seguinte sobre essas agendas. Então é só isso. Você tem que forçar comportamentos. E se você não forçar comportamentos, seja de gênero ou raça, ou qualquer maneira que você queira, digamos, a composição da sua equipe, você será impactado. Então perceba como isso é pernicioso. Entre tudo isso está essa Agenda 2030. Ela está a todo vapor. Não se enganem. Eu já falei muito sobre ela. E ela tem 17 objetivos, muito fofos aparentemente, 169 itens, que é onde mora o detalhe. Então o que eles querem? Uma globalização, mas está virando um globalismo. Eles querem um governo único, uma moeda única e, sobretudo, unificar a humanidade no sentido de uniforme. O indivíduo, que é a individualidade, que é o que não se divide, não é individualismo, é individualidade, vai desaparecer. Todo mundo tem que ser igual ao que eles querem que a gente seja. Observem. Veja, um desses 17 itens, né, é a igualdade de gênero. Isso já está implantado. Desde a época do feminismo, onde as mulheres precisam ter o seu lugar, serem bem tratadas e terem profissões que ganhem da mesma forma que os homens. Isso é ponto pacífico. E também desde o movimento hippie, que cada um pode fazer sexo com quem quiser. Não tem mais essa de preconceitos. Mas o que está por trás dessa agenda é muito pior. Eles estão desconstruindo o 7º princípio hermético, que é o do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Então veja, como não existe gênero? Por que eles querem acabar com homem e mulher? Primeiro, por conta que máquina não vai se reproduzir. Eles já conseguem criar um humano através de célula-tronco. Não precisa mais do sêmen e do óvulo. Então, eles estão afastando o homem e a mulher para que isso seja mais facilitado. E por que é uma falácia essa história de que gênero não existe? Porque assim, o homem está insatisfeito e quer se tornar uma mulher. Ótimo, é uma opção dele. Mas então ele vai se tornar o gênero feminino. Não é? E a mulher que está insatisfeita com o seu gênero feminino, ela quer se transformar num homem. Então ela vai para um gênero masculino. E mesmo nos casamentos homoafetivos, sempre um vai fazer o papel de yang, o papel ativo, e o outro o papel yin, o papel passivo. Então que confusão é essa que eles estão fazendo? Colocando homens contra as mulheres. Eu sei, concordo, as mulheres foram sempre muito oprimidas, é um horror. Eu não estou desconsiderando isso. Mas a gente não pode ser um contra o outro. E eles estão fazendo isso. Essa ação contra a mudança global do tempo, né? Com esse net zero. Eles querem monetizar a natureza com taxa de carbono e nós somos feitos de carbono. Nós também soltamos pum. Não são só as vacas que eles estão eliminando. Então, essas mudanças forçadas é para justificar que eles apliquem leis que eles quiserem. Não está tendo política de reflorestamento. Então, por exemplo, esse negócio de taxa de carbono. Um país é dono de uma floresta. Aí, outros países ou corporações pagam por essa taxa de carbono.
E é eles que vão fazer, explorar e tudo quanto é coisa nesse país pelo qual eles pagam essa taxa de carbono. Não é o país dono da floresta. É isso que está acontecendo. Olha aqui o caso de Portugal. Portugal suporta custos astronômicos com energias limpas para depois ficar dependente dos países mais poluidores da Terra. Isso é uma contradição, isso é uma coisa absurda que está acontecendo. Eles estão aumentando impostos dos combustíveis para limitar o uso, né? Por meios inteligentes e de controle absoluto da taxa de carbono. Isso vai criar uma dívida nacional sem precedentes, ninguém vai conseguir pagar. E aí o que acontece? Eles acabam com um tipo de indústria num país para cumprir as normas desse ESG, e aí esse país vai ser obrigado a comprar tudo de um outro país que não cumpre essas normas. É um absurdo, gente, o que está acontecendo. E aí essa fomentação de dívidas públicas aumenta de uma tal maneira que as nações vão desaparecer. Vai tirar a soberania de uma nação e também do povo, porque eles querem isso. Eles querem um governo único. O nosso país está aderindo. Vejam, é necessário preservar a natureza. É claro que sim. Está havendo uma mudança no tempo? Sim. Só que essas mudanças, elas são cíclicas e o mundo não acabou. O que eles estão fazendo com geoengenharia é pegar essas mudanças naturais e superlativizar, incrementar, para acontecer essa balbúrdia que está acontecendo. Com seca, com inundação, né? E culpando a agricultura com relação a isso. Eles estão tirando nossa comida. E para quê? Para meia dúzia donos das indústrias nos oferecerem comida processada, artificial, de plástico. Vocês não estão percebendo que isso está dentro da agenda do transhumanismo? E o Pará, onde vai ser cedido lá em Belém, a COP25, que é só para gastar dinheiro e a gente entregar cada vez mais o nosso país, ela já assinou esse acordo de créditos. E para essas empresas aqui, que não são boas biscas, sabe? Elas que vão tomar conta do Pará, porque elas estão pagando os créditos de carbono, não somos nós que vamos poder agir. E já tem escândalo, olha lá, expondo problemas de mercado de crédito de carbono lá na Amazônia. Observem o que está acontecendo. E aí o que ocorre? Eles estão precisando de muito dinheiro para cumprir essa Agenda 2030. Alguns países não estão cedendo e muitas pessoas estão abrindo os olhos. Então, o que eles estão fazendo? Eles fizeram, agora 20 e 21 de setembro, a Cimeira do Futuro. O Pacto para o Futuro sobre Governança Global, para arranjar mais grana e adesão para a Agenda 2030. Ela não acabou, não. Enquanto isso, eles vão implantando. E tem 5 itens aqui, e o primeiro é paz e segurança. Veja o que diz em Tessalonicenses. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, eles falam, vamos acabar com a pobreza. Por que não acabaram até agora? Por que tem que ser essa Agenda 2030? Vamos acabar com a desigualdade. Tudo isso é balela. É para acabar com o ser humano como ele é. E vejam, né, esse senhor é o Rudolf Steiner. E em 1916 ele disse o seguinte: muito em breve, depois que alguém tiver escrito o ano 2000, virá da América não uma proibição direta, mas um tipo de proibição contra todo o pensamento. Um tipo de lei que terá o objetivo de suprimir todo o pensamento individual. Por outro lado,
há o começo alcançado nessa direção de suprimir todo o pensamento individual em pensamento materialista puro, onde não é preciso trabalhar na alma com base em experimentos externos, nos quais o ser humano é tratado como se fosse uma máquina. Isso é transhumanismo. É o politicamente correto. Não é o que você fala, é quem fala. Dependendo de quem fala, tá tudo bem. Dependendo de quem fala, é cancelado. Então nós estamos... Isso já está às claras desde 1916. As coisas não são feitas da noite para o dia. É muito sério o que está acontecendo. A gente precisa acordar enquanto há tempo ainda. Eles estão capturando a nossa alma. Bem, aqui para encerrar eu quero fazer um convite. No dia 2 de outubro, quarta-feira, no dia do eclipse, às 20h20, espero que eu não seja eclipsada, eu estarei no canal da Anne Dini com a maior alegria para falar sobre a corrupção espiritual na atual transição planetária. E tem muito a ver com esse projeto da OpenAI, o Strawberry e Orion, né? Que é o próximo salto na evolução da inteligência artificial. Nós veremos juntos o que eles estão programando e qual é o nosso papel de consentimento nesta agenda. Então, esse eclipse, mais do que revelar o que está acontecendo no teu mapa, na sua vida, também está revelando o que está acontecendo no destino da humanidade. Eles estão preparando mudanças, assim, muito sérias, gente, muito sérias mesmo. E nós estamos aqui distraídos por eles mesmos, comendo mal, vivendo mal, uma série de doenças. É muito calor, é muito frio, é muita enchente, é pouca comida. Comida existe. Eles estão nos criando a escassez. E nosso mundo é abundante. Eles estão criando uma animosidade entre as pessoas, extinguindo a família, colocando homem contra mulher. Então, nesse eclipse em Libra, vamos refletir. Aonde está o desequilíbrio? Vamos de encontro ao equilíbrio, à harmonia. Porque é muito fácil puxar a espada. É muito fácil colocar tudo a perder, ainda mais com Sol e Lua em quadratura a Marte. É inflamável, sabe? Então, vamos nos unir como seres humanos. Por favor, pesquisem. Não acreditem no que eu falo, mas também não acreditem em tudo que vocês ouvem vindo desses poderosos. O que eles querem é isso. Um governo totalitário, central, e que a gente não vai ter liberdade nem de pensar sequer. Ok, meus amados? Então é muito sério o que está acontecendo conosco como seres humanos. Ok? Eu agradeço a companhia de vocês, peço sim que deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, façam seus comentários, mas sobretudo, não é? Vamos assim prestar atenção, né, seriamente no que está acontecendo conosco, ok? Se trata do destino do Sapiens Sapiens, não é pouca coisa, não é pouca coisa. Ok, meus amados? Então, muito agradecida mais uma vez e até breve.